Daremos início agora ao estudo do plano e nessa videoaula falaremos sobre as equações geral, vetorial e paramétricas do plano. Considerem então um plano π e vamos fixar um ponto A pertencente a esse plano com coordenadas x0, y0 e z0 e também um vetor ortogonal a este plano, que denotaremos por n, com coordenadas a, b e c. Vamos supor também que este vetor é diferente do vetor nulo. Um vetor ortogonal ao plano π recebe o nome de vetor normal a este plano. O que eu vou mostrar para vocês agora é que a partir desses dois elementos, um ponto qualquer do plano e um vetor normal a ele, conseguimos definir a sua equação geral. Considere então um ponto qualquer do plano π, este que estou denotando aqui na figura, e tome então o vetor AP, que começa no ponto A e termina neste ponto P. Como este vetor AP está contido no plano π e o vetor n é ortogonal a π, consequentemente os vetores AP e n serão ortogonais. E sendo vetores ortogonais, segue que o produto escalar entre eles é igual a zero. Nessa passagem, eu utilizei o fato do vetor AP ser igual a P menos A, ponto final menos ponto inicial. Fazendo então a substituição pelas coordenadas desses elementos, teremos o seguinte: ABC, que são as coordenadas do vetor n, x menos x0, y menos y0 e z menos z0, que serão as coordenadas do vetor AP, que é a diferença entre P e A. E pela definição de produto escalar, teremos então o seguinte resultado. Observem então que aqui eu fiz as multiplicações das coordenadas correspondentes e nessa outra passagem eu simplesmente desenvolvi os produtos que aparecem na expressão anterior e como estes três últimos termos são constantes, para simplificar eu vou denotá-los por D. E dessa forma, então, chegamos a essa expressão, que é conhecida como equação geral do plano. Observem, então, que nessa equação nós temos as constantes A, B e C, que são as coordenadas do vetor n, que é o vetor normal ao plano π, e as incógnitas x, y e z representam as coordenadas dos pontos pertencentes a este plano π. E, portanto, qualquer ponto pertencente ao plano π irá satisfazer esta equação. Estou considerando este exemplo para passar alguns pontos importantes para vocês. O primeiro é o seguinte: se quisermos determinar o vetor normal ao plano π através da análise da sua equação geral, basta olharmos para os coeficientes que multiplicam as incógnitas x, y e z. Nesse caso, um vetor normal a este plano π é o com coordenadas 3, 2 e menos 1. Outro ponto importante está relacionado à obtenção de pontos do plano π. Basta atribuirmos valores a duas incógnitas e, através da equação, obter o valor da terceira incógnita. Então, por exemplo, se eu atribuir valores 1 e 0 para as incógnitas y e z, respectivamente, teremos o seguinte. E resolvendo, então, a equação resultante, obtemos o valor da coordenada x, que é igual a menos 1. Logo, o ponto de coordenadas menos 1, 1 e 0 é um ponto pertencente ao plano π. Como exemplo de como determinar a equação geral de um plano, vamos resolver o seguinte exercício. Considere um plano π1, cuja equação geral foi fornecida, e devemos então determinar a equação geral de um plano π, sabendo que este plano é paralelo ao plano π1 e passa pelo ponto A de coordenadas 2, 1 e 3. A primeira coisa que devemos observar é que
o fato desses planos serem paralelos implica que os seus vetores normais terão uma mesma direção. E, portanto, eu posso tomar o mesmo vetor normal do plano π1 como sendo o vetor normal do plano π. E pelo que acabamos de discutir, as coordenadas do vetor normal do plano π1 são dadas pelas constantes 3, menos 4 e menos 2. Sendo vetores com uma mesma direção, iremos então tomar o vetor n como sendo igual ao vetor n1. Dessa forma, utilizando as coordenadas desse vetor normal, temos que a equação geral do plano π será da forma 3x menos 4y menos 2z mais a constante d igual a zero. E para descobrirmos quem é essa constante, basta tomarmos o ponto A, que sabemos que é um ponto do plano π, e, portanto, satisfaz a equação do plano. Substituímos as coordenadas de A na equação e obtemos, então, o valor da constante D. Então, o que eu fiz nessa passagem foi substituir os valores das coordenadas de A em x, y e z. Resolvendo, então, essa equação, chegamos ao valor da constante D. Temos, então, que D é igual a 4 e, portanto, a equação geral do plano π é dada pela seguinte expressão. Eu vou mostrar para vocês agora como obtemos a equação vetorial de um plano. Inicialmente, precisamos de 3 elementos relacionados a este plano. Um ponto qualquer do plano e 2 vetores paralelos a este plano, sendo que esses vetores deverão ser linearmente independentes, ou seja, eles não deverão ser paralelos entre si. Considere, então, um ponto qualquer do plano π, que estaremos denotando por P, e vamos, então, construir um vetor que começa no ponto A e termina no ponto P, o vetor AP. Sendo U e V vetores não paralelos contidos no plano π, segue que o vetor AP pode ser escrito como uma combinação linear desses vetores. Geometricamente, temos a seguinte figura. Então, o que eu fiz aqui na figura foi um prolongamento do vetor V, que estou denotando por TV, já que este novo vetor é um múltiplo do vetor V. E aqui eu tenho o prolongamento do vetor U, o vetor HU. Observem que dessa forma eu obtive um paralelogramo cuja diagonal é o vetor AP. E, portanto, pela definição de soma de vetores, usando a regra do paralelogramo, segue que o vetor AP é a soma dos vetores TV e HU. Algebricamente, então, temos essa expressão, onde H e T são escalares, e o vetor AP pode ser escrito como P menos A, ponto final menos inicial. E dessa equação segue, então, que o ponto P será igual ao ponto A, somado com o vetor H vezes U, somado com o vetor T vezes V. Então, essa é a chamada equação vetorial do plano π. Eu gostaria que vocês observassem que existem infinitas formas de representarmos um plano através de sua equação vetorial. Então, por exemplo, se eu tomasse qualquer outro ponto do meu plano π, diferente do ponto A, e quaisquer outros vetores contidos nesse plano, diferentes dos vetores U e V, eu também obteria uma equação vetorial. Portanto, esta equação não é única. E os vetores que aparecem na expressão U e V são ditos vetores diretores do plano π.
Resumindo, então, o que acabamos de definir. Para obtermos uma equação vetorial do plano, precisamos de 3 elementos. Um ponto qualquer do plano e 2 vetores diretores desse plano, que são vetores paralelos ao plano e não paralelos entre si. Esta equação também pode ser escrita em coordenadas. Então, aqui temos as coordenadas do ponto P, x, y e z. Lembrando que este ponto está representando qualquer ponto do plano π. x0, y0, z0 são as coordenadas do ponto A, que foi fixado neste plano. A1, B1, C1 são as coordenadas do vetor U. E A2, B2, C2, as coordenadas do vetor V. U e V, vetores diretores deste plano. H e T são escalares e variam no conjunto dos números reais. Podemos definir as chamadas equações paramétricas do plano. Analogamente ao que vimos quando estudamos as retas, essas equações paramétricas possuem 3 equações relacionadas às coordenadas dos pontos do plano π. Essas são, então, as equações paramétricas desse plano. Então, observem que na primeira equação eu trabalhei com as primeiras coordenadas. Então, o x será igual a 2 mais h vezes 2 mais p vezes menos 1. E, analogamente, obtemos as equações para as coordenadas y e z. Se quisermos obter pontos pertencentes ao plano π através das equações paramétricas, basta atribuirmos valores aos parâmetros t e h. Por exemplo, se eu tomar h igual a 0 e t igual a 1 nas equações dadas, chegarei nos seguintes valores: x igual a 1, y igual a 7 e z igual a menos 4. Logo, o ponto com coordenadas 1, 7 e menos 4 é um ponto pertencente ao plano π. Ainda utilizando a mesma equação vetorial para um plano π, eu vou mostrar para vocês como obtemos a equação geral desse plano a partir da equação vetorial que foi dada. Primeiramente, observem que, a partir dos 2 vetores diretores do plano π, U e V, é possível obtermos um vetor normal a ele, que é o vetor U vetorial V. Pela definição de produto vetorial, já vista em aulas anteriores, sabemos que este vetor é simultaneamente ortogonal aos vetores U e V, e por consequência disso, ele também será ortogonal ao plano π. Sendo então o vetor U, o vetor com coordenadas 2, menos 3 e 1, o vetor V com coordenadas menos 1, 5 e menos 3, temos que o produto vetorial de U por V é dado por este determinante, cujo resultado é igual a 4i mais 5j mais 7k. E em coordenadas é o vetor 4, 5, 7. E dessa forma, a equação geral desse plano terá essa expressão, onde 4, 5 e 7 são as coordenadas do vetor normal a ele. E para determinarmos, então, o valor da constante d, basta tomarmos um ponto deste plano. E nesse caso, temos as coordenadas do ponto A. Então, aqui nessa passagem, tomei os valores das coordenadas de A, substituí na expressão da equação geral do plano. Resolvendo, então, essa expressão, chegamos ao valor da constante d. E, portanto, a equação geral desse plano π será a seguinte: